Muito bem. Na madrugada do dia 5 para 6 de julho, por volta de 5 horas da madrugada, eu estava conversando com o nobre e distinto amigo, pastor Antônio Raimundo Teodoro, que nessa ocasião ele estava na cidade do Rio de Janeiro, num curso na igreja do pastor Silas Malafaia. Conversando com ele, de repente me veio uma imagem na mente e nessa imagem eu vi algo muito estranho, muito feio, muito ruim. Tratava-se de uma grande explosão e o galeão pegava fogo. Aquilo foi terrível, foi muito triste, foi bastante complicado de ver, porque eu não via pessoas, mas eu via um ambiente muito ruim, muito feio, com muito fogo, com nenhuma possibilidade de saída, de fuga, ou seja, aquilo me anunciava uma grande tragédia. Era uma tragédia muito grande, era algo que, se realmente acontecesse, ou se realmente acontecer, é algo que não vai deixar dúvidas do estrago que será feito, do estrago gerado por uma situação dessa. E eu comentei com o pastor Antônio Raimundo nessa ocasião, nesse mesmo momento, eu disse para ele, olha, puxa, alguma coisa muito feia, mas muito grande está para acontecer aí nessa terra. Falei ainda, com certeza algo da parte de Deus, porque é uma terra que tem se afastado demais da glória do Senhor. Bom, nesse momento eu ainda não estava claro para mim o que estava acontecendo e o que poderia ser aquilo. Poderia ser de fato uma explosão num avião, ou sei lá, no próprio galeão, ou mesmo em algum outro lugar. Aquilo ali necessariamente não acontece aquilo exato como você está vendo. Aquilo, às vezes, na grande maioria das vezes, pode ser uma situação simbólica. E depois, no mesmo dia, logo em seguida, logo que amanheceu o dia, acompanhando o noticiário do dia 6, já fui vendo que as coisas começavam a tomar formas e o simbolismo começava a ser traduzido pelos fatos que estavam acontecendo no Brasil. Nós começamos a tomar conhecimento de que tinha sido dado o tiro de misericórdia contra os trabalhos da Lava Jato. O Gilmar Mendes, lá no STF, durante seu voto, ele deu uma palavra muito dura contra a continuidade da Lava Jato. Melhor, não foi bem contra a continuidade da Lava Jato, mas contra os trabalhos da Lava Jato. E nós vimos que aquele voto duro do Gilmar Mendes tem um único objetivo, é uma coisa muito clara. Por trás daquela conversa que ele aparenta, que ele apresenta junto com o seu voto, uma conversa até bastante doce, bico doce, né? O famoso bico doce, ele mostra que a Lava Jato, de certa forma, está extrapolando seus limites, está formando uma nova jurisprudência, ou seja, a jurisprudência que ele chama a jurisprudência curitibana, ou a jurisprudência, digamos, paranaense, seja lá o que for, ou a jurisprudência do Dr. Sérgio Moro, ou a jurisprudência do Dr. Deltan Dallagnol. Ora, o povo de bem desta nação tem visto que tanto o Dr. Sérgio Moro quanto o Dr. Deltan Dallagnol são pessoas até onde se pode alcançar, até onde a vista pode alcançar, até onde os ouvidos podem ouvir. São pessoas da mais alta integridade moral e ética. São pessoas que não estão envolvidas em absolutamente nada que indique que eles possam estar mancomunados com algo oculto ou com algo que os possa denegrir perante o público. Muito ao contrário disso, são pessoas que podem andar de cabeça erguida onde quer que seja, que não vão encontrar problemas, a não ser problemas por parte de pessoas que estejam sendo investigadas, é claro. Como aconteceu com o ministro Teori Zavascki, uma morte estranha,
e que o doutor Gilmar Mendes fala duro e pesado contra o andamento da Lava Jato, mas não fala duro e pesado com relação à morte do seu colega de turma, ministro Teori Zavascki. Ora, o que nos leva a ver nessa situação? Nós vemos nessa situação que o objetivo do nosso modo de dizer, porque não o considero como tal, mas o ministro do STF, Gilmar Mendes, ele percebe que a força-tarefa da Lava Jato está atingindo o nervo central da força corruptiva do Brasil. Ou seja, eles estão chegando ao ponto nevrálgico da situação, eles estão chegando ao ponto crucial de toda essa situação. É um ponto onde toda a República virá abaixo. E por que eu ouso dizer que toda a República virá abaixo? Porque é claro, natural, que o Lula, ele é um dos líderes dessa quadrilha, mas não por competência. Ele é um dos líderes dessa quadrilha porque ele tinha um carisma esse que o levou à presidência. E por ele estar na presidência, é claro que a caneta dele era mais forte. Mas não porque ele tivesse competência para tal. É só porque ele foi eleito para tal. Então colocaram ele ali, ele sabe de muita coisa, e no momento que o cerco apertar e que pegarem ele e colocarem ele atrás das grades, como ele já tem um passado que o condena, ele vai voltar a ser a mesma figura do passado, ou seja, o X9 que ele foi na ocasião com o Dr. Romeu Tuma, o pai do Romeu Tuma Júnior. Naquela ocasião, ele era um dedo duro da Polícia Federal, do Dr. Romeu Tuma. Ele entregava seus colegas, ele promovia as arruaças e depois entregava os colegas. Como sempre fez. Ele não fez nada de grandioso durante a vida dele. A vida dele foi assim. Ele corria de atrás das viuvinhas com o intuito de ajudá-las. E, na verdade, o que ele queria? Ele estava ali somente para levar vantagem. Isso ele deixa claro em entrevistas que ele deu ao longo da vida dele. Não sou eu que estou elucubrando, é ele que falou, foi ele que falou em entrevistas, se vangloriando do quanto ele era esperto, do quanto ele era malandro. Então, o que Gilmar Mendes et caterva percebem? Percebem que a força-tarefa chegou no ponto central. E nesse ponto central, ao que tudo indica, para qualquer pessoa que analise, que pense, já percebe. O que vai começar a acontecer? Começa a cair agora as pedras maiores. E essas pedras maiores seriam quem? Eu não sei, mas eu ouso achar que tem gente até do alto escalão aí do STF. Porque se não tivesse, por que o Gilmar Mendes está tão interessado em acabar? Se ele não deve nada, por que ele quer terminar com isso? Ora, ele está preocupado que a força-tarefa está ganhando poder demais? Não tem problema. O STF está ali justamente para corrigir esses desmandos. Então o que acontece? Ele pode simplesmente, sim, entrar junto e fazer o trabalho conjunto, por que não? O que está acontecendo? Ele está com medo do Dr. Sérgio Moro? É o juiz de primeira instância. Então não tem poder para chegar nele. Agora, é claro, se ele for pego no flagrante, e é claro que em caso de uma intervenção, por exemplo, com a instauração do STM, o senhor Gilmar Mendes pode vir a ter que enfrentar o Supremo Tribunal Militar. E aí existe crime de lesa pátria. E nesse caso, ele pode vir a ser condenado à prisão perpétua ou até à morte. Então, o senhor Gilmar Mendes está com problemas muito sérios.
Ele está vendo que, na altura que as investigações se encontram, eles estão vendo que eles vão ter que dar uma satisfação maior para a sociedade. E essa satisfação não é somente de acabar com, de prender meia dúzia de Zé Ruela. Não. É acabar com a impunidade, é acabar com a corrupção, é acabar com essa lenga-lenga de que nós gastamos e o povo paga a conta. Porque até agora está sendo isso, eles gastam e nós pagamos a conta. A sociedade cansou dessa brincadeira. Nós agora estamos querendo ver que os irresponsáveis estejam na cadeia. E não que nós continuemos pagando a conta de uma elite dominante que faz o que bem quer. O que o senhor Gilmar Mendes fez foi acabar com todo um trabalho grandioso de extermínio da força corruptiva do Brasil. E, aliás, nós estamos vendo coisas muito sérias, porque vem um Joesley com uma conversa mole, ganha umas benesses do Ministério Público, né? Aliás, não foi do Ministério Público, foi da Procuradoria-Geral, e com aquela conversa mole, ele não apresenta coisa com coisa, não fala coisa com coisa, ele apresenta tudo menos o que realmente todo mundo já sabe. Quer dizer, ele apresenta, por exemplo, que Temer é ladrão. Bom, até aí morreu Neves, quer dizer, não me altera. Agora, ele não fala, por exemplo, de Lula, mas por que ele não fala de Lula? Estranho, né, que ele chega num novo ladrão em toda essa história e simplesmente os ladrões contumazes desaparecem. Além disso, no mesmo dia 6, nós vemos uma declaração do Zé Dirceu dizendo que, ele diz, abre aspas, mais ou menos isso, tiraram o poder das nossas mãos, nós vamos recuperar o poder. Assim falou Zé Dirceu. Em primeiro lugar, Zé Dirceu está livre, mas não está inocente. Como é que ele sai dando entrevistas por aí? Como é que ele sai dando declarações de tal monta e fica simplesmente impune? Cadê o STF que deveria estar lá em cima? Escuta, venha cá, rapaz, que história é essa? O senhor Zé Dirceu está conclamando o povo a uma briga contra o Estado democrático de direito, contra o meu direito de ir e vir, contra o meu direito de viver num país decente, num país sério, num país honesto, onde as leis valem para todos e não somente para mim. Que história é essa de que a lei tem que valer para mim e para você não, Gilmar Mendes? O que está acontecendo? Mas o que eu vejo com isso tudo é que esse simbolismo do galeão pegando fogo começa a tomar forma. Porque o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil. E tendo sido a capital do Brasil, e lá dentro tendo o Galeão é uma das principais portas de entrada e saída para o país. Isso me mostra que se o Galeão explodir, todas as nossas portas, tanto de entrada quanto de saída, vão estar praticamente bloqueadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós estamos sendo dominados por um novo regime, o regime comunista, o regime das cortinas de ferro, a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas renasce das cinzas na União das Repúblicas Socialistas da América Latina, fortalecida pelo Foro de São Paulo, liderada por toda essa caterva que está aí, inclusive o senhor Gilmar Mendes. Inclusive. Não é só ele, claro que não é só ele. Elementar que não é só ele. Mas ele também. Então está na hora de tomarmos cuidado. Está na hora de não dormir. Está na hora de levantar, tirar a bunda da cadeira e ir à luta. Ir à luta por quê? Porque nós estamos para dormir e não acordar mais. O Brasil é um país
que interessa muito por suas riquezas naturais, não é pelo tamanho territorial, não é por nada, porque a sede de toda essa barafunda, de toda essa quadrilha, dessa organização criminosa, não é o Brasil. Podem ter certeza, não é aqui no Brasil. Agora, eles extraem as riquezas daqui para custear seus desmandos onde quer que estejam. Pode ver que comunista não vive em Cuba, comunista não vive na Venezuela, comunista mesmo, onde que ele está? O Chico Buarque, por exemplo, foi para a França. O Caboclinho, aí o Wagner Montes, se não me engano, foi para Los Angeles. Quer dizer, aonde que eles querem? Eles querem ir para os... Gozado, eles não querem ir para Cuba, ou para a Venezuela, ou para a Coreia, de jeito nenhum. Então vamos tomar cuidado, vamos levantar, vamos acordar e, gente, pense nisso. Um grande abraço.